Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Provesi. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a culpa não é da microbiota. Então, bora lá? Bom, Nutri, eu estudo sobre microbiota há quase 10 anos. Eu comecei a estudar esse universo desses pequenos seres que influenciam muito o funcionamento do nosso corpo e são muito importantes e determinantes no desenvolvimento de doenças e no tratamento de doenças. E a gente, como nutricionistas, como profissionais da saúde, a gente precisa entender a importância, o papel deles, o que eles fazem, para a gente poder conduzir o melhor tratamento para os nossos pacientes e oferecer o resultado que o paciente deseja. Afinal, quando o paciente te escolhe, ele te procurou por algum motivo e ele quer atingir um objetivo específico. E a gente está ali para ajudá-lo a atingir esse objetivo específico. E a gente está ali para ajudá-lo a atingir esse objetivo específico. E nesse meio tempo de estudos, muitas pessoas começaram a aprender também sobre microbiota intestinal. E eu comecei a observar um comportamento onde a culpa é da microbiota. Tudo é culpa da microbiota. Então, se um paciente tem constipação, é microbiota em disbiose. Se um paciente tem diarreia, é microbiota em disbiose. Se um paciente é deprimido, é a microbiota em disbiose. Se ele ganhou peso, é microbiota em disbiose. Inclusive, a gente tem vários profissionais aí trabalhando com modulação de microbiota para emagrecimento, divulgando esse tipo de trabalho na internet, sem críticas a nenhum profissional, tá? Cada um divulga o seu trabalho, mas eu preciso esclarecer o seguinte: nem tudo é culpa da microbiota. Existe uma frase do Hipócrates que fala que toda doença começa no intestino. De fato, o intestino, ele tem sim um impacto no nosso metabolismo como um todo. E ele pode ter sim um start para o desenvolvimento de doenças. Então, a gente começa com uma disbiose, que leva a um leaky gut, que leva a uma inflamação, que vai afetar alguns órgãos que já têm-se uma predisposição para desenvolver determinadas doenças, e a doença começa a se instalar. Mas ninguém vai desenvolver uma doença porque teve disbiose hoje e amanhã já vai estar com obesidade, vai estar com diabetes, vai estar deprimido, enfim. Muitas dessas doenças correlacionadas com a saúde intestinal, elas são multifatoriais. Basta analisar que elas têm essa característica. Então, a microbiota é uma das causas, não é a única causa. Então, a gente chegar e generalizar que a culpa são das bactérias, que elas estão em desequilíbrio e que é isso que está fazendo meu paciente ter aquele sintoma, ter aquela condição, é um pouco perigoso e complicado. Hoje eu observo alguns pacientes que têm uma microbiota em equilíbrio e têm excesso de sinais e sintomas gastrointestinais. E aí, o que explica isso? Se a microbiota dele tá excelente, tá melhor que a minha, né? Como que a gente explica isso? Como que você fala para o paciente que a constipação dele não é a microbiota em disbiose, que era o que eu achava? Então, a gente precisa ter uma certa cautela, colocar um pouquinho o pezinho no freio, dar aquela freada, dar aquela calma, aquela respirada e analisar criticamente que várias das doenças e sintomas têm várias causas por trás e que a microbiota é só mais uma que pode ou não estar envolvida no seu paciente. Então, é importante a gente investigar e entender o que está acontecendo
ali naquele metabolismo que está levando aquelas alterações, aquelas condições, aqueles sintomas. E não já a partir do pressuposto que o paciente chegou no seu consultório relatando que tem constipação desde a infância, que ele está num quadro de disbiose e passar probióticos indiscriminadamente. Probióticos podem ajudar nessa situação independente de disbiose, de modulação intestinal. Tem estudos que mostram que o probiótico ele pode ajudar ali por conta de substâncias que vão ser produzidas por essas bactérias, os metabólitos que vão atuar melhorando esse trânsito intestinal. Há uma revisão sistemática que mostra que indivíduos que são muito constipados, os probióticos, eles sim podem ajudar a reduzir esse tempo de trânsito intestinal, regularizar um pouco esse trânsito intestinal. Tanto é que, se a gente for pegar na Anvisa, uma das recomendações que os probióticos são considerados alimentos funcionais é por regularizar o trânsito intestinal, então eles atuam tanto melhorando diarreia quanto constipação, e não necessariamente isso perpassa por uma modulação intestinal, que vai muito além de prescrever probióticos. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal explicando por que probióticos não modulam microbiota intestinal. Um vídeo um tanto quanto polêmico que eu vou deixar aqui para vocês, tá? No card, para vocês assistirem depois, pra gente também quebrar esse mito de que ofereceu uma bactéria, enfim, um probiótico, e você tá modulando, mudando todo um universo ali. Não é bem assim que funciona a coisa toda, mas eles podem ajudar no manejo de sinais, sintomas e também de doenças. Então, eles podem ajudar a melhorar e a controlar uma glicemia de um indivíduo diabético, de uma mulher com síndrome do ovário policístico, e isso trazer resultados efetivos, alinhados ali com a sua conduta nutricional. Inclusive, vamos de momento jabá, minha gente. Vou deixar aqui na descrição o link para o meu novo curso sobre prescrição de probióticos na prática. Nele eu ensino como fazer a seleção de probióticos para você ajudar seus pacientes a tratar sintomas, condições, sem necessariamente pensar em disbiose. Vamos voltar para o vídeo. Então, os probióticos, eles podem ajudar a tratar sim, mas não necessariamente porque você está usando probiótico significa que aquela causa é por conta de disbiose. Então, eu trabalho muito com emagrecimento, mulheres que querem emagrecer. Quando eu atendo uma mulher que quer emagrecer, eu entendo como ela chegou naquele peso. O que de fato a levou àquele peso? Porque não foi comer excessivamente, né? Apesar da gente saber que o excesso de calorias começa a ser estocado, blá blá blá, toda essa questão fisiológica. Mas o que fez com que ela comesse excessivamente? Foi alguma doença que ela teve? Foi alguma questão psicológica? Foi alguma questão fisiológica? Foi uma gestação que ela teve e aí depois ela acabou não conseguindo amamentar e a vida ficou corrida e ela não conseguiu perder aquele peso que ela ganhou durante a gestação, ficou retido, e assim várias outras coisas foram acontecendo e ela foi usando da alimentação como uma fuga para essa frustração, para esses problemas, e aí ela começou a ganhar peso. É isso que aconteceu? Então, eu tento entender o histórico que a fez chegar naquele ponto, para poder entender o que eu vou trabalhar. A microbiota, como eu trabalho com isso, também vai ser considerado nos meus atendimentos. Eu vou trabalhar para restabelecer essa microbiota, mas em alguns casos eu vou tentar entender se de fato existe uma disbiose para eu poder fazer um protocolo direcionado para aquela pessoa para reverter aquela disbiose. Em outras situações eu não vou ter como estar fazendo esse tipo de solicitação, porque às vezes a pessoa não tem o recurso para fazer. Então a gente vai trabalhar um pouco às cegas, mas considerando ali algumas coisas de acordo com a minha experiência, que vai ser ali os pilares da modulação intestinal, que eu vou tentar trabalhar. Mas eu não vou chegar e falar para minha paciente que você ganhou esse peso porque sua microbiota está em disbiose, se eu não sei
se essa é a causa daquilo, sendo que seria uma irresponsabilidade minha terceirizar uma culpa para as bactérias, para uma doença que é multifatorial, que pode ter questão genética envolvida, questão emocional, que pode ter algum distúrbio endócrino nessa mulher que está causando esse ganho de peso. Então, eu não posso generalizar e tacar a culpa toda na microbiota e falar, olha, sua microbiota está uma bagunça, a culpa é dela, você engordou por causa da microbiota. Porque isso também causa um sentimento de o paciente achar que pode comer tudo, que pode fazer tudo, porque a culpa não é dele, das escolhas dele de vida, e sim da microbiota. Então, a gente tem que ter cuidado um pouco com a fala, com a generalização, com essas questões aí, né, com relação a isso, para que o paciente não jogue, não terceirize a culpa de determinadas escolhas erradas que ele possa também ter feito e ter contribuído para que ele chegasse aonde ele chegou. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto, a gente pode apresentar sim isso como uma causa, mas lembrando que a maioria das doenças que tem relação com a microbiota intestinal, elas são multifatoriais e a microbiota sozinha não vai estar sendo a causadora de toda coisa ruim na vida do paciente. Vão ter outros elementos ali que vão estar em conjunto. A microbiota é só mais um deles, que é uma possibilidade de a gente trabalhar e melhorar esse cenário ajudando o paciente. Bom, Nutri, eu espero que eu tenha conseguido ser claro e ter te alertado com relação a essa generalização de tudo culpar a microbiota. Nem tudo é culpa dela. Ela pode sim ter sua parcela de contribuição no desenvolvimento de doenças que nem sempre todos os pacientes que têm determinadas condições associadas à microbiota de fato têm disbiose. Então, a gente não pode generalizar, a gente tem que ter essa certa cautela e sim considerar a microbiota como um pilar no tratamento, já que é um elemento que a gente pode modular. Tudo que a gente pode promover mudança para ajudar o paciente a chegar no objetivo dele, a gente tem que trabalhar. O que não dá para a gente modificar, aí a gente não tem muito o que fazer. Como, por exemplo, os genes são mais difíceis da gente trabalhar. Alguns a gente consegue modular, outros a gente ainda não conhece seu papel, mas a microbiota é algo que a gente consegue melhorar, modificar e ajudar o paciente a ter resultados mais efetivos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa seu like. Compartilhe também esse vídeo, envie para um amigo ou uma amiga Nutri, para ficar sabendo que nem tudo é culpa da microbiota, que às vezes o paciente dela tem outros pontos que precisam ser trabalhados. E até mesmo eliminar uma suspeita de disbiose é um ponto importante. Não fique decepcionado se você solicitou um exame e ele veio que está em equilíbrio. Isso significa que a microbiota não precisa ser trabalhada nesse sentido e que a gente precisa olhar outros pontos de mudança para de fato trazer resultado para o paciente, ao invés da gente ficar perdendo tempo com uma coisa que já está ok e que não é a causa do problema dele. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!